Boa noite, turma. Como é que vocês estão? Essa é a nossa última aula da matéria de ressonância magnética e nós vamos estar falando sobre protocolos. E para darmos início, nada melhor do que falarmos sobre a ressonância do crânio ou do encéfalo. Então, para a gente fazer uma ressonância do encéfalo, precisamos, na verdade, não só do encéfalo, mas de qualquer área, precisamos conhecer e entender a anatomia e o que a gente precisa ou não precisa incluir. Na hora que a gente vai fazer uma ressonância do crânio, nós precisamos incluir principalmente o encéfalo e observar através de sequências como, por exemplo, a do coronal e do axial, a calota craniana, certo? Então, para fazermos a ressonância, precisamos utilizar um protocolo com imagem sagital. Sempre vamos iniciar o crânio por uma imagem sagital, porque ela nos vai dar uma visão anatômica da região e vai nos possibilitar programar as demais sequências. Muitas vezes a sequência sagital também é em 3D, no formato 3D, e aí a gente tem ela em sagital, formatando a gente tem em coronal e temos em axial também. Vai depender muito da unidade de serviço. Logo em seguida, vamos fazer essas sequências. Lembrando que FLE, ela é uma supressão do líquido. Então, a sequência FLE, esse hipersinal aqui vai estar apagado. Difusão. Difusão é uma sequência que eu acabei não comentando com vocês, mas é uma sequência muito importante. A gente realiza em outros exames também, como de abdômen, por exemplo. Essa sequência, ela vai avaliar a restrição da água nas áreas extracelulares. Por exemplo, se a gente tiver uma tumoração, por exemplo. Uma tumoração é o que? O crescimento desordenado de células daquela área lá, né? Que está com alteração. Nessa área, o número de células vão crescer e isso vai diminuir o espaço intracelular, o espaço que fica entre as células. Esse espaço é importante para que haja fluxo de líquido, de sangue, de líquido. E no caso, quando há uma lesão, seja lá qual for ela, esse espaço ele é reduzido e aí possibilita, através da sequência de fusão, a gente avaliar antes mesmo tipo, o paciente já está com um sintoma prévio, mas já é possível, através dela, captar que ali há uma lesão ou uma futura lesão está se formando, ok? Esse mapa de ATC é um mapa que já se forma geralmente automaticamente, né? Quando se está montando um protocolo numa unidade, geralmente ele já fica de forma automática ou linkado, né? A sequência de fusão ela vai acontecer em 3 etapas e aí ele vai pegar essas 3 etapas e vai fazer uma subtração e dessa subtração a gente tem o mapa ADC. É muito importante. Geralmente o pessoal utiliza muito mais esse mapa do que a sequência em si. A leitura do mapa é mais importante. Temos a sequência gradiente eco, lembrando que ela tem uma sensibilidade à suscetibilidade magnética, então vai, por exemplo, ser mais evidente hemorragias, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Em casos de epilepsia, demência, a gente pode estar acrescentando algumas sequências. Por exemplo, coronal T2, em cortes finos, 2 milímetros, geralmente, perpendicular ao hipocampo. Hipocampo, fica essas duas areazinhas aqui. Então, a gente vai programar
praticamente esse corte aqui, praticamente não, é esse corte. O hipocampo tá aqui nessa região central. A gente vai angular o coronal, o corte coronal pelo hipocampo. Aqui é um FOV, a gente tem que deixar alinhadinho certinho para que a imagem saia certinha, em pé certinha. A gente também pode fazer flare, na verdade, muitos médicos acrescentaram a sequência sagital flare em casos, por exemplo, de epilepsia. Fazer espectroscopia somente quando houver uma solicitação médica. A espectroscopia são sequências mais avançadas da ressonância, são sequências mais avançadas, e ele vai possibilitar interpretar como é que está o funcionamento das saídas nervosas, dos neurônios, para onde ele está indo, de onde vai, para onde vai, de onde vem, para onde vai. Dá para fazer essa interpretação através dessa sequência, é uma imagem muito bonita, mas eu não tenho ainda experiência para, por exemplo, mostrar a imagem para vocês e dizer funcionalmente o que ela está representando naquele momento. Basicamente, nós sabemos que toda a área do crânio, ela corresponde a uma região motora nossa. E aí, essas saídas neuronais, elas vão estar representando esse funcionamento, vamos dizer assim. E caso haja uma ruptura nessas saídas, a gente tem como perceber de onde está vindo a falha do paciente. Ou, por exemplo, o médico vai realizar uma cirurgia para retirada de um tumor, e aí ele quer saber, quando ele for fazer a cirurgia, o corte X que ele vai fazer vai interferir diretamente em alguma dessas saídas, por exemplo. É mais ou menos isso, certo? E aí, nós temos também sequências pré e pós-contrastes. O que acontece? O axial T1, ele sempre vai ser feito um axial T1 FET7, ou também pode ser esse axial gradiente T1, depende muito da área de serviço. É feito pré-contraste, e depois que a gente injeta o contraste, sempre vamos fazer uma axial T1 FET7, e às vezes, dependendo da unidade também, sagital T1 FET7, ok? Aqui a gente tem uma imagem sagital, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Como eu falei, a gente precisa incluir toda a calota craniana, a gente precisa pegar até o cerebelo, tá? Geralmente, como vocês veem aqui, né, o FOV pega toda essa área, o axial, ele vai pegar do início do encéfalo aqui até o final do cerebelo, pegando ponte, bulbo, certo? Mas entenda que toda a sequência ela vai estar praticamente programada pela linha média do cérebro, importantíssimo isso. E aqui, como eu coloquei, entre o joelho e o espleno do corpo caloso. Não pode, toda a sequência tem que estar alinhada por essa região aqui do corpo caloso, pela base do corpo caloso, certo? Hipófise é um exame muito bacana e é simples, não é mistérios. Praticamente todo exame de crânio que envolve o crânio vai se iniciar com a sequência sagital. Aqui, né, eu botei essa imagem aqui só para mostrar para vocês. A hipófise é nessa região central aqui do cérebro, nessa região aqui. Então, toda a sequência praticamente se inicia com um sagital. Esse centro do FOV, ele tem que estar aqui em cima da hipófise ou da célula tusca, como vocês chamam, fazendo os coronais T1, T2 e coronal FET7.
Essa sequência aqui é uma sequência muito legal, dinâmica. Ela é uma só, na verdade. Eu coloquei separado porque para vocês entenderem que entre ela vai ter injeção do contraste. Mas essa sequência é uma sequência dinâmica. Vai pegar essa sequência do T1 FET 7 sem o contraste e o contraste chegando, como é que essa hipófise vai reagir. E aí seguimos com outro sagital pós e um coronal pós, T1 FET 7 e um sagital também pós contraste, T1 FET 7. Sempre pegando a base central, porque o que a gente só precisa avaliar nessa região é a célula túsica da paciente. Não tem muito o que se preocupar. O que a gente precisa prestar atenção é que, às vezes, a pessoa está com a hipófise muito grande. E aí a gente tem que pegar de tudo a tudo. Não podemos deixar um pedaço da hipófise fora, ok? Geralmente, o pedido médico vai vir ou hipófise ou célula túsica, e às vezes o médico vai falar assim, ó, o paciente está contração da prolactina. A prolactina é um hormônio que ele está diretamente envolvido, principalmente nas mulheres, com a produção de leite materno. Mas há homens que têm problemas na célula túsica que vai dar prolactina alta também. Às vezes, esses homens também têm produção de leite, mas isso é mais raro, geralmente é em casos de um tumor mais agressivo. Muito raro, mas ela está está relacionada geralmente com esse hormônio da prolactina. Aqui a gente tem protocolo para coluna cervical, mas esse protocolo serve tanto para uma coluna quanto para outra. Ou seja, serve tanto para dorsal e lombar também. Lembrando que não só para coluna, mas para qualquer outro exame, a gente precisa saber de anatomia. E no caso das colunas, a gente precisa saber quantas vértebras há em cada coluna. Coluna cervical, ela apresenta 7 vértebras, a dorsal 12 vértebras e a lombar 7 vértebras. Sendo que, às vezes, pode acontecer de existir uma vértebra de transição entre uma e outra. Geralmente, ela se torna perceptível aos nossos olhos porque ela vai se comportar de maneira diferente das demais. Ela geralmente é um pouco menor, geralmente. Mas também possa ser que ela esteja lá encaixadinha perfeitamente. Você só vai conseguir identificar que existe uma vértebra de transição caso você realizar o exame da coluna inteira, certo? Então, vamos lá. A cervical, ela vai apresentar 7 vértebras. Lembrando que essa primeira vértebra aqui, ela é primeira e segunda. A gente conta as duas juntas. Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Para a gente incluir toda a cervical, a gente precisa de um FOV que esteja além dessas 7 vértebras. Precisa... Gente, eu falei errado. A coluna lombar não tem 7 vértebras. A coluna lombar tem 5 vértebras, tá? Voltando. A coluna cervical. A gente precisa fazer um FOV que inclua toda essa área. Por isso que a gente pega o cerebelo, porque também na hora da impressão fica uma imagem anatomicamente mais bonita do que a gente só pegar das vértebras em diante. E pega umas 2 ou 3, depende do tamanho do FOV, do protocolo, da clínica e tal. Mas a gente pega umas 2 vértebras, no máximo sai 3 a mais, no máximo, para a realização da sequência cervical. E aí a gente vai ter um protocolo padrão, sem contraste, até esse quarto ponto, o sagital T1, T2, FET 7 e axial T2. Geralmente a sequência FET 7 ela é realizada em caso de trauma. Isso também é padrão. Toda vez que o paciente tiver um trauma, a gente tem que fazer a sequência FET 7, não pode deixar de ser realizado. Porque assim, geralmente se tiver alguma fratura, alguma inflamação, alguma
vai estar demonstrando, vai ser muito mais visível na sequência sagital sem FET7 do que com FET7, certo? Vai ser muito mais, vai ser muito mais visível na sequência FET7 do que sem o FET7. Fazemos o sagital T1, T2 e sagital FET7. Algumas já é padrão, faz sempre, outras só faz em caso de trauma. E aqui o axial T2. O axial T1 é feito em caso de pré-contraste. Se a gente vai realizar um contraste, faz a sequência pré, para depois se injetar o contraste. E aí faz sagital T1, FET7, pós, e sagital também T1, FET7, pós. Outra questão, fazemos também sequências com coronal, em caso de escoliose. Isso para qualquer tipo de coluna. Em uma das outras colunas eu coloquei uma imagem com escoliose para vocês verem. Mas a gente faz um coronal, em caso de escoliose, pegando toda a área, todas as vértebras de ponta a ponta, de direita para esquerda, no caso. Aqui a gente tem a dorsal, a programação da dorsal, aqui a escoliose, como eu falei para vocês. A gente tem que pegar ela todinha do início de uma ponta a outra. Não pode deixar de pegar nada. Lembrando que na dorsal temos 12 vértebras. Geralmente é perceptível, isso é uma coisa que eu percebi com esse decorrer, com o tempo, né, de trabalho. O externo, se a gente fosse fazer uma prolongação para fechar ele sempre vai fechar na T1. E outra coisa, nossas costelas vão estar sempre visíveis nas sequências, nos cortes mais externos. Por exemplo, né? Tá vendo aqui, aqui você vê uma ponta de uma das nossas costelas. Ela sai no primeiro corte, ela sempre vai ser em um dos primeiros cortes e nos finais dos cortes. Então, sempre tem como você contar qual é a primeira vértebra. Primeiro, você fazer uma extensão do externo imaginário, ou você ir para as primeiras sequências, ou primeiros cortes, ou últimos cortes, para a gente encontrar as nossas costelas, iniciarmos as contagens por lá. E você também pode observar pela espinha. Na cervical, deixa eu ver. Na cervical, não vou ter uma imagem para mostrar para vocês. Na cervical, a espinha é um pouco mais deitada. Quando chega na coluna dorsal, a espinha ela fica mais em pé. E aí, você percebe também pela T1, é perceptível se você tocar no final da sua nuca, você percebe que tem algo pontiagudo. Então, é essa vértebra T1, a espinha da T1, que você percebe. E aqui na imagem, a gente consegue visualizar também, porque as vértebras da cervical vão estar deitadas e aí a T1 vai vir com a espinha em pé. Ok? E aqui a coluna lombar, como eu falei. Essas imagens, gente, foram minhas, então foi uma montagem que eu fiz, que a gente utiliza mais ou menos para fazer uma programação, que eu peguei para mostrar para vocês, mas aí eu já utilizei, já reaproveitei para fazer as demais. Como eu falei, as sequências não mudam, aqui a gente só acrescentaria um coronal, se caso fosse preciso, o paciente tivesse uma escoliose. Nós, quando vamos programar o corte, ele sempre vai pegar do seu início, ou geralmente uma corte antes do início das vértebras até um corte final. Geralmente são 12 cortes, esses cortes também podem variar até 16, dependendo do tamanho do paciente. Aqui também, quando a gente vai fazer esse daqui, no caso o FOV aqui está no sagital, esses cortes aqui lateralizados, de direita para esquerda, é para a gente ter imagens uma imagem sagital, certo? Para a gente ter uma imagem, por exemplo, coronal, nós precisamos ter cortes sequenciados nesse sentido do disco.
E para a gente ter imagem sagital ou axial, nós precisamos fazer cortes em cima de cada disco entre as vértebras, ok? E aí a gente tem uma imagem dessa. Tá vendo aqui que aqui tá dizendo que é L2, L3? Então quer dizer que esse corte que é do disco, não é da vértebra, é um corte do disco que fica entre a L2 e a L3, certo? É essa informação que a gente busca quando a gente vai fazer um exame de coluna. Primeiro, porque a gente vai avaliar se tem extravasamento desse disco. Esse extravasamento de disco vai ser chamado de hérnia. Ela pode ser também chamada de hérnia extrusa, se ela está vindo para a área da medula espinhal. Ou então ela também pode estar comprimindo uma das saídas nervosas que saem dos plexos, né, que sai da nossa coluna, ok? Protocolo para músculo esquelético, praticamente vocês vão entender. É o mesmo para cada tipo de área. É o mesmo para cotovelo, ombro, braço, antebraço, punho, mão, dedo, coxa, perna, tornozelo, antepé, joelho. Praticamente é o mesmo. Vai ter algumas variações de um para outro. Por exemplo, no joelho, a gente vai ter uma sequência específica para ligamento cruzado. A gente também pode ter sequências específicas para patela, mas isso vai variar bastante de instituição para instituição. Basicamente, o protocolo é constituído por isso que está aqui na tela: coronal T1, coronal T2 FET 7, axial T1 e axial T2 FET 7, sagital T2 FET 7 e sagital T1. Basicamente é isso. E o contraste segue todos os três planos na ponderação T1 FET 7. Basicamente, ele se baseia nisso. Protocolo vai variar de acordo, cortes, programação vai variar de acordo a cada área. Lembrando que nós temos que entender que na anatomia a gente vai ter 3 tipos de cortes ou posicionamento. Coronal, sagital e axial. E aí esses cortes vão variar de anterior para posterior, de direita para esquerda e de superior para inferior. Sendo que, não comentei isso lá em cima, mas vai variar nos protocolos de crânio. Crânio, os cortes vão acontecer de maneira invertida. O axial, o corte é feito de inferior para superior. No coronal, posterior para anterior. E no sagital, acho que continua da direita para a esquerda, é isso mesmo, direita para a esquerda. Sim, assim, vai variar de acordo com a anatomia, o posicionamento do corte. Mas vocês precisam entender somente isso. Tem que entender a anatomia, porque esses cortes vão estar de acordo aos planos da anatomia. Vai ter uma coisa ou outra que a gente vai se basear, mas basicamente a ideia estrutural é a mesma para cada área, certo? Protocolo para pelve. A outra informação, lembrando que antes dessas sequências iniciarem já com sagital e tal, a gente tem uma sequência que a gente chama de localizador. Ela vai nos dar os três planos, uma base dos três planos. Uma imagem não tão nítida, mas suficiente para que a gente já possa, pelo menos, programar a primeira imagem e a partir dela a gente utilizar junto com o localizador para programar as sequências posteriores, certo? O protocolo para pelve, ele basicamente é utilizado para avaliar se há endometriose, se há algum tipo de fístula, se há algum tumor pélvico, como é que está as trompas, os ovários, o reto, se tem algum tipo de tumor. Ele vai avaliar basicamente isso. O protocolo para pelve, rotina, o básico, é esse aqui: sagital, T2, axial T1, axial T2 e T277, longo eixo e curto eixo
e os contrastes. Antes daqui, logo aqui também tem uma sequência pré-contraste. Longo eixo. Vamos pegar o corpo, a parte mais longa do corpo do útero, e vamos realizar o corte na direção perpendicular a esse útero. Lembrando de incluir os ovários, certo? Aqui é a trompa, mas eu queria falar dos ovários. E o curto eixo é para pegar o menor espaço do útero, geralmente é essa área. E aí você faz corte superior, posterior, incluindo também os ovários, certo? Mas isso porque estamos focando, por exemplo, simplesmente para o útero, questão de endometriose, questões básicas tipo assim, cólica, paciente refere cólica intensa ou menstruação que dura muitos dias, ou paciente raramente menstrua, coisas desse tipo. Mas se lá o médico solicita ressonância de pelve voltado para reto, você vai fazer sequências específicas voltadas para o reto, coronal do reto, axial do reto e dependendo você vai também fazer direcionado para a lesão, no sentido da lesão. Também pode fazer para fístula e você tem que pegar o caminho da fístula e fazer todinha ela, sequências pelo caminho da fístula, ok? Aqui temos o abdômen superior. Preciso que vocês entendam uma coisa. Quando eu falar assim, médico solicita protocolo para abdômen total, não é um bicho de 7 cabeças. O protocolo para abdômen total é a união do abdômen superior com o exame de pelve. Só que o que acontece? O foco é diferente. A pelve ele pode se direcionar para útero, para reto, para fístula ou qualquer outra coisa da área. Mas quando se trata em abdômen total, geralmente ele está querendo avaliar o aparelho urinário, por exemplo. Geralmente, nem sempre o médico, às vezes o médico vê que é o paciente relatador, ele às vezes pede para poder avaliar como um todo, mas no geral, eles também pedem para avaliação do aparelho urinário. No caso, aparelho urinário ou abdômen superior, vamos fazer cortes coronais, coronal T2, axial T1, axial T2, T2 FET 7 e axial T1 em phase e outphase, que eu comentei com vocês já, quando a gente falava de sequências. Vem uma sequência de fusão, que vai avaliar a restrição da água na área que vai estar sendo o estudo. E depois vamos ter um axial pré. Neste momento é uma sequência dinâmica. O paciente vai estar lá na máquina, vai entrar técnica de enfermagem ou enfermeira ou quem esteja injetando. E aí ela vai preparar contraste na bobina injetora ou vai injetar no paciente. Fazemos primeiro a sequência pré, aí a enfermeira ou quem for fazer a injeção entra e vai administrar a injeção. Ou se for uma bomba injetora, geralmente antes do início do exame, a enfermeira técnica, seja lá o responsável pela injeção, entra, já deixa lá todo o contraste preparado na bomba injetora e aí durante o exame, nós na sala de operação é que mandamos o contraste. É um sistema automatizado em que essa bomba injetora expele o contraste para a punção lá do paciente. E aí a gente vai fazer sequências axiais, coronal e depois outro axial. Como pegando fase arterial, portal e depois a gente vai pegar uma fase equilíbrio, certo? Basicamente, nós pegamos essa primeira imagem, é um coronal de 2. Programamos pegando o ápice do fígado, um pouco antes do ápice do fígado e um pouco abaixo da base do rim. Não podemos cortar nenhum rim, nem o fígado. Temos que incluir tudo nessa sequência. Aí a gente vai ter imagens, essa é uma T2 FET 7, aqui é T1,
tá? E a gente vai se basear nessas daqui para realizar todo o exame. Vamos fazer um abdominal ou um abdômen total. Ah, deixa eu falar aqui. Uma questão importante. Vocês estão vendo aqui essas chaves, colchetes. Elas estão especificando as sequências que são feitas com a apneia. Exame de abdômen praticamente é todo feito na apneia. A gente vai demorar mais cerca de, vai variar muito, de 14 a 24 segundos, depende muito da programação que o operador está fazendo, para a gente adquirir a sequência, tá? Ah, por que a difusão não está inclusa? Porque a difusão a gente consegue fazer com respiração livre, com aquele aparelho que eu já citei para vocês de que ele vai fazer a leitura da sincronização da respiração do paciente. E aí ele vai fazer sempre a coleta do sinal naquele nível específico da respiração. Por exemplo, o paciente está respirando e aí ele faz a expiração, depois ele vai fazer a inspiração. Isso você já tem que saber se você vai basear sua sequência na expiração ou na inspiração. Geralmente, e no caso eu gosto mais na expiração, apesar do paciente estar soltando ali o ar, ele consegue segurar muito mais com o pulmão vazio do que com o pulmão cheio. Então, todas as sequências vão trabalhar praticamente, a gente vai fazer todas praticamente com o pulmão vazio. Então, o ideal é que na hora que você vai lá programar a sequência da difusão na leitura da respiração, ele vai fazer sempre também o corte no momento que ele está expirando, certo? Aí, no caso, em cada momento que ele libera o ar, que o pulmão dele está vazio, a máquina detecta, ela vai ali e fazer a leitura do sinal, gerando uma imagem daquele corte lá, daquele sinal que ele captou, certo? E aí, pronto. Protocolo para abdômen total é a união do abdômen superior com o abdômen ou com a pelve, ou abdômen inferior, que também pode vir com o nome abdômen inferior. Lembrando que para abdômen total, nas sequências voltadas para a pelve, a gente não vai fazer longo e curto eixo do útero. Praticamente não se utiliza, a não ser que a paciente, realmente você está vendo que a lesão da paciente está no útero e que é importante você detalhar, ou então porque você sabe que se você não fizer essa sequência, o paciente vai retornar, e uma coisa que a gente preza muito é a baixa reconvocação dos pacientes. Então, se você está vendo que ali tem uma lesão que é considerável, é importante, que você precisa dar uma ênfase melhor nela, você pode fazer, porque na verdade você como operador tem uma certa autonomia, principalmente se você já conhecer o perfil do médico que vai fazer a avaliação, que vai fazer o laudo do seu exame, você tem essa autonomia de estar realizando sequências a mais para evitar a reconvocação, certo? E buscar também um equilíbrio entre o tempo, tá? Entre o tempo e as sequências que você vai acrescentar para depois também não estourar. Por hoje, meninos, basicamente é só. Eu busquei de maneira resumida trazer todos os protocolos que a gente utiliza em ressonância magnética, tá? De forma bem resumida, como eu falei, músculo esquelético, eu poderia sair destrinchando para vocês ombro, braço, antebraço e tal. Mas aí eu já não iria estar tratando com vocês mais questões como programação. Eu ia estar tratando com vocês questões de anatomia, como por exemplo eu fiz nas imagens de coluna. Eu primeiro expliquei para vocês sobre, eu relembrei para vocês a anatomia da coluna, de quantas vértebras cada uma tem, e aí somente depois eu fui falar da programação. Então, assim, para que eu não focasse em anatomia e sim só focasse na programação, eu busco enfatizar vocês que para vocês realizarem um exame de ressonância, é importante demais vocês saberem, por exemplo, a física da ressonância, sim, é muito importante. Mas mais importante ainda é você entender sobre sequência de pulso, porque a sequência de pulso
É o que vai te dar uma boa qualidade de exame, é você saber sobre qualidade de exame, é você saber sobre artefatos e é você saber sobre anatomia. É de fundamental importância você entender sobre anatomia e fisiologia para você poder exercer com qualidade aquilo ali que você faz. É, apesar de vocês estarem fazendo um curso técnico, vocês não podem ser meramente pessoas técnicas, vocês precisam ter embasamento daquilo que vocês fazem. Porque às vezes alterações, lesões que vão aparecer no seu paciente, para você entender que aqui é um cisto e aqui é um nódulo, por exemplo, você vai ter que entender do que cada um é formado. Um é puramente líquido, outro vai ter cálcio, outro vai ter gordura. E aí, quando eu faço um FAT 7, o FAT 7 vai me fazer o quê? Saturação da gordura. Então, aqui, esse vai se comportar de um jeito, o outro vai se comportar de outro, certo? Vocês precisam ter esse embasamento para que vocês tenham qualidade e excelência no serviço que vocês vão oferecer. E de agora em diante não, a gente vive uma constante evolução e revolução, né? As pessoas vivem falando que que depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia vinha assumindo o espaço da mão de obra humana. E isso vai aumentar cada vez mais. Por exemplo, agora no coronavírus, vocês estão vendo que o que aconteceu? A gente praticamente perdeu o contato entre pessoas, mas a gente aumentou o contato digital. E assim as tecnologias vão cada vez mais avançar e vai ter inteligência digital que vai começar a tomar muito mais espaço das nossas, ou do, do mercado do que nós como seres humanos. E nós como seres humanos temos que buscar a nossa diferença como pessoa e como profissional. E é neste momento que vocês estão se dedicando em fazer um curso técnico e a partir daí vocês continuarem estudando, e eu nem digo nem de fazer uma graduação ou pós-graduação, algo do tipo, mas eu digo continuar estudando é vocês continuar se especializando naquilo que vocês fazem. Então, isso vai fazer a diferença de vocês como profissionais. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que vocês continuem se dedicando, se esforçando para serem melhores cada vez mais, tá? Muito obrigada por ter me proporcionado esse momento de estar ensinando a vocês. Sei que tem muitas coisas ainda a melhorar, né? Mas foi feito com muito carinho e dedicação. Qualquer coisa, como eu já falei em todas as outras aulas, podem tirar a dúvida de vocês através do e-mail. Vocês agora têm no WhatsApp, eu estou no grupo, qualquer coisa podem perguntar que eu vou buscar da melhor maneira explicar e tirar a dúvida de vocês, tá? Tenham uma boa noite. Ainda vou estar mandando mais uma atividade para vocês. E é só.